Então vamos lá? Então, assim como ontem, né, foi um sucesso o vídeo de encontrar 10 ações extremamente baratas ali, eu vou te mostrar como você mesmo pode encontrar ali 10 fundos imobiliários também que estejam sendo negociados ali abaixo do valor patrimonial deles, né? Como que você pode pesquisar esses fundos imobiliários para você aprender por conta própria. Lembrando sempre, né, que para quem é sardinha raiz aqui, já deixa o seu like aqui na confiança e que, como eu tô com o computador no colo, eu vou ficar olhando para baixo, né, porque eu tenho que mostrar para vocês o site. Algumas pessoas não entendem isso, mas eu não tenho como mexer numa tela sem olhar para o computador, tá? As pessoas ficam falando, mas não olhou pra gente. Mas não tem jeito, né, gente? Então a primeira coisa que você precisa entender antes desse vídeo aqui, rapidinho, só para você ter uma ideia, o que são os fundos imobiliários, Raul? São fundos ali onde pessoas diferentes se juntam como se fosse um condomínio ali, eles pegam os patrimônios deles ali, colocam dinheiro, todo mundo coloca dinheiro, eles compram alguns imóveis e eles lucram com a exploração desses imóveis, né? Como se você não tivesse dinheiro para comprar uma sala dessa sozinho, você se juntasse ali com mais 10 amigos, esses 10 amigos conseguem comprar essa sala e agora quando receber o aluguel vocês vão dividir por 10. Só que os fundos imobiliários fazem isso com centenas de investidores ali e eles têm um patrimônio constituído ali muito maior também do que uma única sala, né? Às vezes são vários prédios comerciais, de lajes corporativas e tudo, né? Às vezes são galpões de logística, às vezes são shoppings inteiros ali. E nesses fundos tem algumas regras ali, né? Então, eles são constituídos dessa forma e eles precisam distribuir pelo menos 95% de tudo que eles lucrarem ali para os acionistas, ou seja, você, para os cotistas no caso, tá? Ou seja, você que comprou uma cota ali do fundo imobiliário. Tem uma explicação bem cebosa aqui pra gente começar o vídeo, porque eu quero que ele seja bem rapidinho, né? Pra decidir ali onde vai ser investido o capital, essas coisas todas, elegem um gestor do fundo ali, os maiores cotistas, né? Elegem ali, fazem os votos e tudo. Então, apesar de você ter uma parte dos imóveis no fundo, você não pode ir lá decidir dormir lá dentro do imóvel ou usufruir desse imóvel, né? Você é dono, mas a única coisa que você tem direito ali é de receber os proventos. Esses imóveis ali pertencem a um CNPJ, cujo qual você tem uma participação, mas você não pode ali dormir nele, usufruir dele, montar sua loja lá dentro, porque tem outros donos também, né? Então você tem essa preocupação. E melhor um pouco do que ter um imóvel de aluguel é que os fundos imobiliários, eles não pagam imposto, né? Então você vai ter ali e vai receber isento de imposto de renda, diferentemente de se você alugasse um imóvel aí. Quais são os tipos de fundo imobiliário, então, né, Raul? Então existem vários tipos ali diferentes de fundo imobiliário, né? Tem os fundos de renda ali, barra tijolo, que são esses fundos que recebem dinheiro dos aluguéis ali. Tem os fundos de recebíveis imobiliários, que estão atrelados ali a papéis mesmo, que dão direito de receber dinheiro de imóveis. Tem os fundos de desenvolvimento imobiliário, que é para construção, né, e tudo, e tem os fundos de fundos, que são fundos que têm outras cotas de outros fundos dentro deles, né, para dar uma diversificação um pouquinho maior. E dentro desses fundos de tijolo ali, existem de diferentes tipos ainda, né, então existem os subtipos ali dentro dos fundos de tijolo ali. Aí você tem os fundos de renda de shopping, né, que é esses que constroem shoppings ali, ou compram shoppings prontos e alugam para os lojistas. Você tem os fundos de lajes corporativas, que é quando você anda ali na Faria Lima ou na avenida principal da sua cidade, aqueles prédios enormes ali alugados para um monte de empresas, são os fundos de lajes corporativas que a gente chama. E aí tem os fundos imobiliários de galpões industriais ali, onde se aluga para construir indústrias, aquela coisa toda. Tem os fundos imobiliários de galpões também que são alugados ali para empresas armazenarem coisa, outro tipo. Tem os fundos de hotéis, né, que tem ali, então são fundos de investimento imobiliário que constroem um hotel, exploram esse hotel, aquela coisa toda. Tem os fundos híbridos ali que é um pouquinho de cada coisa às vezes. Tem os fundos de agências bancárias e aí por aí vai, né? E aí como que você analisa um fundo imobiliário ali? Existem vários critérios ali que você precisa prestar atenção. Como você está comprando um fundo imobiliário, você está comprando uma participação no imóvel. Então é mais fácil você entender assim. Você compraria uma participação no imóvel lá em uma cidade bem afastada ali do interior de Roraima, né? Ou você preferiria investir no imóvel ali em São Paulo, ou no interior de Goiás também, que é aqui meu estado. Por exemplo, você acabaria tendo ali um imóvel que não teria muito aluguel, não teria muita tendência a ser alugado. Então você tem que prestar atenção primeiro em quais são os imóveis desse fundo imobiliário. E se o fundo imobiliário tiver um único imóvel, corre disso, né? Por quê? Porque a taxa de vacância pode ficar alta ali. O que é isso? Você comprou um imóvel e ele não alugou. O que acontece? Vai gerando taxa, vai tendo custo ali e acabaria se tornando um problema. Então, na hora de investir num fundo imobiliário, você precisa prestar atenção em dois aspectos. O fundo imobiliário tem vários ativos ali ou não, né? Ele não tem vários ativos, ele é monoativo. Qual a localização desses imóveis? Qual a quantidade de inquilinos que ele tem? Né? Imagina, se tiver um imóvel alugado só para o Raul, se o Raul parar de pagar, para
parou de receber. Se tiver um imóvel alugado para 99 inquilinos diferentes além do Raul, se o Raul parar de pagar, só foi 1% da renda. Então é muito importante você ver isso. Você pode verificar a duração dos contratos, a taxa de vacância, a estratégia de investimento e todas essas coisas. Mas hoje a gente vai focar aqui numa coisa muito mais prática, tá? Porque eu acho que não tem nada a ver ficar conversando dessas coisas aleatórias. Então, para começar, se você não me segue no Instagram ainda, @oRaulSena, a gente tá postando conteúdo lá todo dia também. E a gente vai vir aqui num sitezinho que não tá me pagando nada, tá? Não é um site que tá me pagando nada, eu tô mostrando para vocês porque é uma ferramenta super legal aqui para você começar a aprender, né? Igual a gente fez ontem, eu vi que vocês gostaram muito, então eu vou ensinar vocês agora a pesquisar também os fundos imobiliários por alguns critérios muito especiais para você não ficar aí na mão de youtuber nenhum, né? Para você começar a ter suas próprias ideias. Muito bem. Ela não entendeu, calma que eu vou explicar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é nesse sitezinho aqui, que é o tal do Funds Explorer, né? É um bom site de fundos imobiliários, eu gosto bastante. E você vai vir aqui nos rankings de fundos imobiliários deles. Raul, mas eu não quero um ranking. Calma, jovem mancebo. Calma que tá tudo bem, eu vou te mostrar como é que você vai fazer aqui. Então a primeira coisa, você vai decidir que tipo de setor você quer, né? Então tem gente que não gosta de fundo de shopping, não gosta de fundo, não gosta de fundo híbrido. Eu vou tirar aqui fundo híbrido, eu vou tirar aqui fundo residencial, que eu não gosto, e eu vou tirar fundos de títulos e valores imobiliários. Então eu vou manter aqui fundos de shoppings, fundos de lajes corporativas, fundos de logística, fundo de hotel e fundo de hospital. Eu até tiraria fundo de hospital também, porque fundo de hospital normalmente é alugado para um hospital só, e quando você tem uma construção que está alugada para um hospital, é muito difícil de o governo querer tirar esse hospital dali, caso precise de um processo, de uma coisa, então eu vou até tirar também. Então eu vou deixar aqui essas 4 opções aqui, eu vou até manter muito amplo, tá? Então a gente vai vir aqui e selecionar quais características a gente quer, né? A gente quer o preço do fundo, para a gente ter uma ideia de quanto está o preço do fundo, então isso aqui a gente quer saber quanto que ele está de dividend yield, quanto que ele distribuiu de dividendo, que é importante saber por cota quanto você vai ganhar. Então o dividendo, como o fundo imobiliário costuma pagar dividendos todos os meses ali, o dividendo significa o seguinte, você comprou uma cota de R$77, você vai receber ali 19 centavos de dividendo, por exemplo. Então esse é o dividendo que você está recebendo. E o dividend yield é qual percentual do seu valor que você teria recebido investindo nesse fundo, né? Então, por exemplo, eu investi R$1, eu ganhei 10% de dividend yield, seria 10 centavos. Então, para você ter uma ideia, lembrando que isso foi a rentabilidade passada. Não é garantia de que ele vai pagar isso no futuro, mas nos fundos imobiliários é mais provável. E aí, se você quiser ter um ponto de comparação, você pode colocar também dos últimos 3 meses ou alguma coisa desse tipo, tá? Ou desse ano, né? Para você ter uma ideia da média e também desse ano. Você pode colocar variação de preço se você quiser, não vou colocar. E aqui tem uma coisa, ó, o preço pelo valor patrimonial. Isso aqui é muito importante, já vou explicar por quê. E a vacância física. O que é a vacância física, Raul? É qual percentual desse imóvel tá vago ali, né? Então, se tiver uma porcentagem muito vaga, pode ser muito ruim para você. Então, é muito importante você enxergar a vacância física. A vacância financeira é quanto que esse imóvel poderia estar rendendo e que não tá. Não tem muito como fazer isso aqui. E a quantidade de ativos, obviamente, para a gente saber ali, né? Se eu tenho um lote de 100 metros e 10 metros estão vagos, seria uma vacância ali de 10%. Então, só para você entender o que é a vacância física, mais ou menos. Então, com esses indicadores aqui, agora você pode vir aqui e dar aquela surfada. Você vai achar aqui muito mais de 10 fundos, né? Mas aí o que você vai fazer? Você pode pegar e dividir eles aqui por exemplo, por quantidade de ativos ou por dividend yield, né? Então, você pode clicar do dividend yield mais alto para o mais baixo. Olha só, esse aqui tá com um dividend yield ali de 1,63%, né? Então, um excelente dividend yield, né? Esse dividend yield aqui de 1,63% no mês, né? Um dividend yield maravilhoso. Você paga ali R$61 na cota e já ganha 97 centavos de dividendo ali já no mês que vem, mais ou menos, ou se não for um dividendo extraordinário. Por isso que é importante pegar na média se você quiser. Então, se você for usar essa consideração aqui, vamos pegar na média? Dividend yield dos últimos 3 meses acumulados. Vamos ver se continua desse jeito? Então a gente colocou ali, ó, 1,63, de fato o acumulado deles também está muito bom, né? 4,93%, dividend yield de 13,72%. E aí você olha o preço pelo valor patrimonial, muito importante. Então a ideia de você procurar um imóvel que você esteja pagando um bom PVPA é você pagar um valor justo pelo patrimônio. Você não compraria, né, um apartamento de 100 mil por 1 milhão. Então você não pode comprar um imóvel, um fundo imobiliário que esteja com 10 vezes o PVPA, né? É um número absurdo, não acontece muito, mas tem que prestar atenção. Agora uma coisa que você tem que ver, às vezes está muito barato, olha só, tá 0,78 o preço pelo valor patrimonial, né? Então você está pagando muito barato nesse fundo. Só que olha só, vamos prestar atenção, por que que tá barato, né? A gente tem que entender, nada é bobo, ninguém é de graça as coisas, né? Então a gente olha aqui, ele só tem 2 ativos, né? E desses 2 ativos ele está com 72%, 72,20% de vacância física, né? Então assim, tá gigante a vacância física dele. E o outro imóvel dali também, né? Que tá super bonitão, ele tá gostosão, tá pagando bem, ele tem um imóvel só, né? Então é muito importante você olhar
olhar isso. Então você pode ir lá e abrir para você ver um descritivo melhor aqui da situação, né? Não vou ficar analisando um por um aqui para não ser aquela coisa maluca, mas aqui você consegue ver, né? Quanto foi a taxa de administração também, se não é uma taxa de administração cara, quantos que os caras estão ganhando nas suas costas ali simplesmente por administrar ele, né? Então a taxa de administração dele é 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido, com no mínimo 100 mil reais mensais corrigido pelo IGPM, né? Então é uma taxa até ok ali, dependendo de quanto ele tá, né? Mas você tem uma rentabilidade bem interessante, sempre teve o dividendo distribuído ali, só que ele tem aquele problema, ele é monoativo, né? Então apesar de ele estar numa fase muito boa, e se esse ativo for desalugado ali, né? Então você tem o The Corporate ali, ele tem 18.641 metros de área bruta locada, né? Mas é um único imóvel ali, então você poderia ter. E aqui explica, né? Qual é esse XP Corporate Macaé FI, tem como objetivo oferir ganhos pela aquisição para a exploração comercial do edifício The Corporate, né? Situado ali na Avenida Prefeito Aristeu. Então você pode dar uma checada aqui já, ó, The Corporate, já dá aquela googlada, já verifica, né? Onde é esse imóvel. Olha, é um imóvel grande, pode estar alugado para várias empresas ou pode estar alugado para uma só. Aí você precisa entender, né? Mas está alugado exclusivamente para a Petrobras ali. Então, é um fundo mais arriscadinho, ele tem uma taxa de administração até baixa, de fato mesmo, ele tem um patrimônio ali de 241.457.000 reais, né? Monoativo, pegar ali e voltar no máximo dele, né? Para você ver a valorização da cota. Ele tá aqui até numa cota mais baixa, né? Tem uma queda bem grande ali, tem que chegar por quê? Mas a gente não pode ficar perdendo tempo com tudo isso aqui, né? Senão demora de um fundo interessante aí, se não fosse monativo, seria um bom fundo. Então você pode ir vendo aí e faz a pesquisa. Por que eu falei 10 baratos então? Você mentiu, Raul? Não, né? Você pode vir aqui e pegar os mais baratos, você pode pegar fundos que estão bem baratos aqui. E aí você pode ver, comparar com o dividend yield deles e perceber se ele é uma boa oportunidade mesmo, ou não, né? Ou se é ali um fundo ruim que tá só barato porque é ruim, né? Você vê aqui, tá negociado 0,22 vezes o preço pelo valor patrimonial. Né? Você está comprando cada R$1 de patrimônio do fundo por 22 centavos. O que explica isso, né? Você tem um dividend yield ali bem baixo, né? Muito baixo mesmo, de 0,03, é bem baixo, mas ele tem 10 imóveis ali e tudo, então você poderia dar uma investigada, é um fundo de shopping, pode ser que por isso ele esteja com problemas, né? Pode ser que ele, depois que veio a pandemia e tudo, ele não conseguiu se manter muito bem. É um fundo que tem um patrimônio bem interessante, 810 milhões. Ele cobra 1,05% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, de taxa de administração. E aí você pode ver aqui como é que ele está. Retorno por cota, 0,007, 0,0021. Desde o IPO, né? 0,007. Então, não tem ali um histórico muito grande. É um fundo que acabou meio que de começar ali. Tem 10 ativos aqui. Tem até um ativo aqui em Goiás, né? Que ativo é esse, gente? Deixa eu ver aqui que eu falo para vocês já se isso aqui faz sentido. Alexandria, Outlet Premium Brasília, nunca vi, gente. Então é isso, você sempre tem que dar uma investigada aqui mais profunda, eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas olha só, você tem fundo que está muito barato, por exemplo, mas está 100% vago, né? E aí por que ele está 100% vago? É aquele risquinho que eu falei para vocês, né? Só tem um imóvel, vagou um imóvel, já era, né? Aí tá barato, mas também você vai ter ali um problema, porque esse fundo tá sem renda nesse momento. Então você pode ver que os mais baratos ali tem sempre problemas. Raul, então o que eu tenho que conseguir? Você tem que conseguir um bom fundo que tenha distribuído dividendos constantemente ali, que tá com bom dividend yield, que esteja dentro do PVPA ali, no máximo 1,2 vezes, tá nunca muito acima disso, que tenha um histórico ali, que tenha muitos imóveis e pronto, gente. Tá ótimo, né? Muita gente fica conversando muito mais sobre isso. Raul, por que você não mostrou aqui fundo de papel, fundo de outras coisas? Porque não é o objetivo do vídeo, é ser rapidão. Então o vídeo de hoje foi só. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, fala mais que eu faço mais vídeos sobre ferramentas, sobre explicações mais simples.